Numa vila esquecida, onde as casas parecem suspirar cansaço a cada madrugada fria, morava Dona Lourdes. Ninguém sabe dizer quando foi que ela perdeu o brilho nos olhos. Talvez tenha sido no dia em que o marido arrumou as malas sem olhar para trás. Talvez tenha sido antes, quando ainda acreditava que amor bastava para segurar alguém do seu lado. Dona Lourdes era pequena, franzina, mas suas mãos... suas mãos contavam uma história que ninguém queria ouvir. Eram mãos rachadas, queimadas pelo sol, calejadas de esfregar chão alheio. Todo dia, antes do sol nascer, ela saía pela vila com um balde na mão e esperança nos bolsos rasgados. Fazia faxina, lavava quintal, catava lata para vender no ferro velho. Tudo para colocar arroz no prato de 3 bocas que sempre perguntavam: "Mãe, vai ter janta hoje?" Os vizinhos... Bom, os vizinhos eram bons de língua, mas ruins de coração. Falavam pelas costas: "Lá vai a coitada da Lourdes, mendigando bico." Eram sempre risadinhas abafadas quando ela passava, carregando sacolas rasgando de tão pesadas, segurando Pedro no colo e puxando Ana pela mão. O mais velho, Gabriel, já tinha parado de pedir brinquedo. Ele sabia que em casa até o pão era contado. A casa deles parecia um barraco improvisado, feito de tábuas velhas pregadas de qualquer jeito. Quando chovia, gotejava dentro. Quando fazia sol, o calor sufocava. Mas para Dona Lourdes, aquilo ainda era um castelo, porque ali, mesmo com paredes tortas, ela conseguia proteger seus filhos do mundo, ou pelo menos tentava. Na vila, diziam que ela vivia de esmola. Não tem estudo, não tem marido, não tem vergonha na cara. Mas ninguém sabia das noites em claro, do caderno velho que ela escondia embaixo do travesseiro. Era ali que, quando todos dormiam, Dona Lourdes rabiscava sonhos. Escrevia contas, anotava ideias, traçava planos. E se alguém perguntasse, ela dizia que era bobagem. Para que sonhar alto quando se mora tão baixo? Ela já tinha se acostumado com a solidão. O pai morreu cedo, a mãe nunca quis saber dela. O único abraço que recebia era dos filhos, e era neles que ela depositava tudo o que o mundo lhe negava: afeto, proteção, esperança. Cada prato de comida era uma vitória. Cada dia sem faltar na escola era motivo de festa, mesmo que fosse só um sorriso discreto entre eles. A vila era pequena, mas as línguas eram grandes. "Por que ela não larga essas crianças?" alguém dizia. "Mulher fraca é assim mesmo, não serve para nada." Dona Lourdes ouvia tudo, cada palavra, cada risada, cada porta que se fechava quando ela se aproximava para pedir 1 quilo de farinha fiado. Mas ela engolia seco, sempre engoliu, nunca respondeu uma ofensa. Em vez disso, abaixava a cabeça, segurava a mão de Pedro e seguia em frente. Na porta de casa, o chão era batido. Não tinha cerca, não tinha pintura bonita, mas tinha flores que Ana plantava em latas velhas. Gabriel improvisava brinquedos com resto de madeira. Pedro corria atrás de galinhas do vizinho, rindo alto, lembrando a mãe que, apesar de tudo, eles ainda eram crianças. E no coração de Dona Lourdes havia um pedaço que ninguém conseguia sujar com tanta maldade. Era ali, bem no fundo, que morava um sonho que ela guardava como quem protege brasa num vendaval. Um dia, tudo seria diferente. Ela não sabia como, não sabia quando, mas sabia por quem. Quando deitava, exausta, sentia o peso de 3 corpos pequenos se encostando no dela. O colchão era fino, mas o amor era espesso. E naquela hora, entre suspiros e fungadas de nariz, ela sussurrava para si mesma: "Deixa eles rirem, Lourdes. Deixa eles falarem. Quem planta dor, colhe coragem." Naquela vila, ninguém respeitava Dona Lourdes. Mas ali, debaixo do telhado torto, havia uma mãe que jamais se permitiria ser fraca. Porque mesmo cansada, mesmo humilhada, mesmo ignorada, era ela quem sustentava sonhos demais para desistir agora. E talvez,
Só talvez fosse justamente por isso que a vida, mais cedo ou mais tarde, teria que se render à força que morava em um coração que ninguém via. Ela ainda não sabia, mas aquela mesma vila que cuspia veneno seria o palco do maior recomeço que alguém já viu. Antes das línguas afiadas, antes das portas batidas, antes do barraco caindo aos pedaços, Dona Lourdes teve sonhos bonitos. Foi moça de vestido florido, riso fácil, bochecha corada de quem ainda acreditava em promessas sussurradas à noite. Tinha 18 anos quando conheceu João, um homem que dizia ter grandes planos. Ele falava de cidade grande, de casa própria, de futuro sem preocupações. Para Lourdes, bastava um olhar carinhoso para acreditar que finalmente alguém ficaria do seu lado. Mal sabia ela que algumas promessas nascem mortas. Quando o primeiro filho, Gabriel, veio ao mundo, foi abraçada pelo medo e pelo amor ao mesmo tempo. João sumia por dias, voltava bêbado, deixava palavras duras na cozinha. Mas Lourdes insistia. Família é para sempre. E cada tapa que levava na alma, ela escondia por trás de sorrisos na rua. Preferia engolir tudo a admitir que tinha sido enganada. Ana nasceu 2 anos depois, num dia de chuva forte. Foi a parteira da vila quem cortou o cordão, quem enxugou as lágrimas de Lourdes quando João não apareceu. Ele estava na esquina, jogando sinuca, prometendo que no dia seguinte traria leite. Nunca trouxe. Pedro foi o último. Quando chegou, João já não vivia mais ali. Foi embora com outra mulher, uma novinha que ele dizia ser mais cheia de vida do que aquela mulher magra, cansada e cheia de filhos. Lourdes não chorou, não gritou, fechou a porta. E naquela noite, sozinha com 3 bocas famintas, decidiu que nunca mais pediria nada a homem nenhum. Desde então, tudo que entrou naquela casa veio das mãos dela, da força dela, dos joelhos ralados esfregando o chão alheio, das sacolas de papelão que carregava do mercado com resto de frutas quase podres que os outros desprezavam. Nada era lixo para quem tem fome. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém nunca viu, era o caderno escondido embaixo do colchão. À noite, quando os filhos dormiam, Lourdes acendia uma vela velha e escrevia. Nem ela sabia direito por quê. Anotava cada moedinha que guardava num pote de plástico, cada ideia maluca que tinha para sair daquela vida. Às vezes rabiscava receitas, orçamentos, listas de quem poderia dever fiado se precisasse. Também escrevia cartas, muitas cartas, cartas para si mesma. Você vai conseguir. Não escute o que falam. Deus não te abandonou. Eram sementes plantadas no silêncio da madrugada, palavras que ninguém lia, mas que seguravam sua fé no lugar, porque todo dia, quando levantava da cama, tinha que enfrentar os mesmos olhares tortos, os mesmos cochichos, as mesmas humilhações. E cada palavra escrita era um tijolo a mais para reforçar o peito. Gabriel, o mais velho, via tudo com olhos maduros demais para a idade. Ajudava a mãe sem reclamar. Quando a luz era cortada, ele estudava na calçada da vizinha, pegando o resto de claridade do poste da rua. Ana, sonhadora, costurava bonecas de retalho para vender para as meninas da vila. Para ajudar a mamãe, ela dizia. Pedro era só criança. O sorriso dele era o que mantinha Dona Lourdes de pé nos dias em que parecia impossível continuar. Às vezes, Lourdes olhava para a vila pela janela e se perguntava se era ali que sua vida terminaria. Um pedaço de chão batido, uma casa de tábuas furadas, 3 filhos esperando milagre, mas dentro dela tinha algo que não morria. Uma voz baixa, insistente, dizia: "Não desiste, Lourdes. Quem planta na escuridão, colhe na luz." Então ela continuava. No domingo acordava cedo para fazer bolos simples. Vendia de porta em porta, levando o desaforo de quem dizia não querer coisa de pobre. Alguns vizinhos riam na cara dela. Vai virar quituteira agora? Vai morrer quebrada. Mas, por dentro,
Cada bolo vendido era um tijolinho na ponte que ela sonhava atravessar. Quando a semana apertava, ia para o centro da cidade, batia de porta em porta, oferecendo faxina. Muitos fechavam a cara. Tá muito velha para isso, dona. Mas bastava um cliente abrir a porta para ela entrar com alma, corpo e esperança. E assim, entre panelas, sabão e um caderno cheio de rabiscos, Dona Lourdes começou a juntar o que ninguém jamais tiraria dela: coragem. O que ela não imaginava é que, antes de florescer, toda semente precisa rasgar a terra. E o que viria a seguir rasgaria muito mais que o chão debaixo dos pés. Foi na frente de todos, sob a risada de quem se dizia melhor, que Dona Lourdes foi humilhada de um jeito que nem o caderno poderia curar. Mas ali, naquele chão sujo, ela achou o que ninguém podia derrubar: a força de recomeçar. Numa manhã abafada de domingo, Dona Lourdes acordou antes do galo cantar. O cheiro de mofo impregnava o barraco, mas na panela de ferro fumegava um cheiro bom. Bolo simples, massa de fubá, pedaços de banana que Ana tinha ganhado de uma vizinha. Era dia de feira na vila, o único dia em que muita gente saía de casa com uns trocados no bolso. Ela viu ali uma chance. Venderia pedaços de bolo embrulhados em papel, cada um valendo o peso de uma moedinha que no fim do mês poderia virar o gás que faltava. Gabriel carregava a caixa improvisada, feita de papelão reforçado com fita. Ana segurava um pano para cobrir os bolos do pó da estrada. Pedro, sonolento, se arrastava segurando a mão da mãe. A feira era uma bagunça de cheiros, vozes, barracas coloridas. Ali, Dona Lourdes misturava-se às vozes que gritavam: "É 3 por 10!" Mas a dela era baixa, quase tímida. "Aceita um bolinho, senhora? Tá fresquinho, é baratinho." Alguns compravam, mais por dó do que por vontade. Outros ignoravam, desviavam o olhar como quem tem medo de pegar a pobreza com a ponta dos dedos. Até que, numa esquina da feira, ela avistou um homem engravatado, o tal vereador que sempre se gabava de fazer caridade para os necessitados. Ele estava cercado de curiosos, distribuindo santinhos para a eleição. Dona Lourdes respirou fundo. Juntou coragem e se aproximou segurando uma bandeja com pedaços de bolo. "Doutor, me desculpe incomodar. O senhor quer levar um para provar? Se gostar, eu posso. Eu posso trazer toda semana." O homem olhou para ela como se visse um cachorro sujo na calçada. Sorriu torto, pegou o bolo, mordeu. E num gesto que rasgou Dona Lourdes por dentro, cuspiu no chão. "Quer me matar de comer comida de pobre? Isso aqui nem cachorro come." As pessoas riram. 1, 2, 10 risadas misturadas ao cheiro de fruta madura, de suor, de vergonha. Gabriel ficou pálido. Ana segurou o choro. Pedro enterrou o rosto na saia da mãe. "Vai, some daqui, mulher! Vai mendigar em outro canto!" gritou alguém do fundo. Dona Lourdes sentiu o bolo escorregar da bandeja, cair no chão de terra batida. Os farelos se misturaram à poeira, as cascas de laranja pisoteadas. Ela quis sumir, quis gritar, quis chorar, mas não fez nada disso. Apertou o ombro de Gabriel, segurou Ana pela mão, pegou Pedro no colo e foi andando em silêncio pela rua, carregando a caixa vazia, o orgulho ferido, o peito em chamas. Enquanto caminhava, as palavras dele martelavam na cabeça: "Comida de pobre, nem cachorro come." Em casa, ela largou a bandeja na pia. O resto do bolo, os farelos, ela jogou para as galinhas que ciscavam o quintal. Sentou-se na cadeira bamba, olhou para os filhos, tão pequenos, tão inocentes. Eles a olhavam de volta como quem procura resposta, mas naquele instante, Dona Lourdes não tinha resposta. Tinha raiva. Raiva da vida, raiva das risadas, raiva de si mesma. E foi aí, bem ali, com o gosto amargo da humilhação ainda grudado na língua, que ela sentiu. Algo dentro dela quebrou, mas o que se partiu não foi a fé, foi o medo. Levantou devagar.
Enxugou as lágrimas, pegou o caderno debaixo do colchão, abriu na última página e escreveu com força, a caneta quase rasgando o papel. Nunca mais vou estender a mão para quem pisa em mim. Nunca mais vou implorar migalhas. Vou ter meu negócio. Vou trabalhar dia e noite. Vou calar cada risada. Eles vão engolir cada palavra. Pelos meus filhos, eu vou virar o jogo. Naquela noite, o barraco estava silencioso. As crianças dormiam de barriga quase vazia. Mas o coração de Dona Lourdes estava cheio. De dor, sim, mas também de fogo. Ela sabia que dali em diante cada passo seria uma batalha, que muitos ainda iam rir, apontar, duvidar. Mas o gosto de poeira misturada a bolo cuspidinho jamais se repetiria. Não enquanto ela respirasse. Porque se tinha algo que ninguém podia tirar de Dona Lourdes, era a coragem de quem já tinha provado o pior gosto do mundo. O gosto de ser humilhada na frente dos filhos. E se ela podia engolir isso, podia engolir qualquer coisa, menos seus sonhos. Naquela noite, a vila dormia em silêncio. Só Dona Lourdes ficou acordada, costurando coragem entre as lágrimas. Quando o sol nascesse, ela daria o primeiro passo para calar cada riso que um dia a feriu. Naquela manhã, o sol nasceu diferente. Pelo menos foi o que Dona Lourdes acreditou. Depois da feira, depois da cusparada, depois das risadas, ela acordou com os olhos ardendo. Mas não era choro, era fogo. Sentou-se na beirada da cama, olhando os filhos ainda dormindo, um encolhido sobre o outro, buscando calor. Naquele instante entendeu. Ninguém viria salvá-los. Se havia uma chance, viria das próprias mãos. E as mãos dela já não aguentavam mais esfregar chão alheio. Precisavam construir algo só dela. Pegou o caderno. Reviveu cada rabisco. A cada página via uma semente que nunca floresceu. A receita de empadas que a vizinha elogiou, o bolo de pote que uma freguesa pediu uma vez. No fim, sublinhou 3 palavras: quentinhas, bolo e coragem. Foi assim que começou. Nada de pedir esmola de voto, nada de bater de porta em porta implorando. Dessa vez, ela venderia de dentro de casa. Se o mundo não a aceitava, ela faria o mundo bater na sua porta. Usou as moedinhas guardadas num pote de margarina para comprar meio quilo de arroz, frango de segunda, uns temperos baratos. Gabriel ajudou a carregar as sacolas. Ana ficou responsável por separar os potinhos que encontraram. Velhos, rachados, mas ainda usáveis. Pedro pequeno ficava sentado ao lado do fogão, observando a mãe com olhos arregalados, como se visse uma mágica acontecer. As primeiras quentinhas foram para os pedreiros da vila. Um deles, seu Orlando, deu uma chance. Traz aí, Dona Lourdes. Se for bom, eu pago. Se não for, fica para a senhora. Ela acordava antes do sol, temperava tudo com um cuidado que ninguém imaginava. Não era só comida, era dignidade embrulhada em papel alumínio. No começo, vendia 5 quentinhas por dia. Depois, 10. Quando fez 20, sentiu o peito inflar como balão de festa. Não era muito, mas era tudo. Ainda assim, nada foi fácil. Teve dia que queimou a panela porque o gás acabou na metade. Teve semana que levou calote, vizinho que pediu fiado, jurando que pagava na sexta e sumiu. Mas cada tropeço fazia Dona Lourdes apertar os punhos. Não ia recuar. Com o pouco que sobrava, comprou-se um botijão novo, uma panela maior. Fez um cartaz de papelão. Quentinhas da Dona Lourdes, feitas com amor. Pregou na janela do barraco, pendurado por um prego torto. As línguas afiadas da vila não sumiram. Pelo contrário, agora quer ser cozinheira, é? Daqui a pouco fecha as portas, igual todo pobre metido. Mas quem ria, ria de barriga cheia, porque no fim todo mundo provava a comida dela. O tempero era bom demais para resistir. Gabriel começou a ajudar a entregar as quentinhas. Ia de bicicleta velha, que um dia foi de João e ficou para trás, enferrujada no quintal.
Ana fazia bolos de pote para vender junto. Pedro pintava desenhos na tampa das quentinhas. A clientela a adorava. Coisa de criança tem mais gosto de casa. Aos poucos, o cheiro que antes era de mofo foi virando cheiro de comida quentinha, arroz soltinho, frango bem temperado. Os fregueses batiam palma no portão, pediam mais. Ela começou a anotar pedidos no caderno. O mesmo que antes guardava desespero, agora guardava esperança. Teve noite em que Dona Lourdes deitou com as pernas latejando. Mas diferente de antes, não era cansaço de limpar sujeira dos outros. Era o peso bom de saber que estava limpando o futuro para os filhos. Cada colher de arroz, cada pedaço de frango era um tijolo a mais naquela casinha que ainda tremia com o vento, mas que agora tremia de vida também. Um dia, seu Orlando, o primeiro cliente, encostou no portão, tirou o chapéu e disse: Dona Lourdes, posso dar um conselho? Faz um panfleto, mulher. Tem pedreiro lá no centro que paga caro para comer comida boa. Se a senhora não for, alguém vai. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Obrigada, seu Orlando. Um dia, quem sabe, eles batem na minha porta sem eu precisar bater na deles. E ali, com a mão suja de tempero e a cabeça cheia de planos, Dona Lourdes começou a acreditar. Se o mundo a cuspiu uma vez, ela devolveria amor. Mas um amor que custava caro para quem duvidou dela. O cheiro de frango se espalhava pela vila, e junto com ele espalhava-se um rumor. A mulher que todos humilharam estava crescendo. Mas a maior vitória ainda estava por vir, porque o respeito um dia bate na porta de quem nunca desistiu. Anos se passaram desde aquele dia na feira. Desde a cusparada que a fez sentir o gosto da poeira misturada com vergonha. Mas naquela mesma poeira, Dona Lourdes plantou algo que ninguém mais podia pisar. Sua dignidade. A vila continuava a mesma em muitos detalhes. As ruas ainda eram de terra batida. As fofocas ainda existiam, mas agora elas carregavam outro tom. Você viu a Dona Lourdes? Diz que está vendendo mais de 50 quentinhas por dia. Falam que até o patrão da fábrica pediu para ela fornecer marmita para os funcionários. E era verdade. A panela de alumínio que antes mal dava para fazer o arroz do dia virou uma fileira de panelões emprestados. O barraco, ainda de madeira, mas as paredes foram reforçadas. Gabriel ajudou a pintar de azul clarinho, a cor que a mãe dizia trazer paz. Aos poucos, o portão da frente virou ponto de encontro de gente faminta. Pedreiros, porteiros, gente simples, mas também alguns engravatados que largavam o carro importado na esquina para não chamar atenção. Porque, afinal, todo mundo queria provar a comida de Dona Lourdes, aquela mesma que, anos atrás, cuspiam no chão. Pedro, o menor, agora ajudava a separar as sacolas. Ana anotava pedidos num caderno novo. O velho, aquele manchado de lágrima, hoje morava guardado numa gaveta, como relíquia de quem precisou acreditar quando ninguém acreditou. Gabriel cresceu. Virou ajudante de cozinha, depois braço direito da mãe. Fez curso técnico de administração, com o dinheiro da venda das quentinhas. Um dia, durante o jantar, olhou para a mãe com um sorriso tímido e disse: Mãe, quando eu abrir meu negócio, vai ter seu nome, porque tudo que eu sou, eu aprendi contigo. Dona Lourdes engoliu seco. Nem toda quentinha do mundo alimentava mais do que aquelas palavras. O cheiro de frango, arroz soltinho, feijão temperado com folha de louro se espalhava pela vila como lembrança de que ninguém vence quem não desiste. E quem antes ria, agora batia a palma no portão. Alguns vinham de cabeça baixa, quase murmurando: Dona Lourdes, a senhora pode me vender fiado esse mês? Tô apertado, mas pago certinho. Ela vendia. Não guardava rancor. Só guardava uma memória viva de cada humilhação. Não para se vingar, mas para nunca esquecer de onde saiu. Um dia, Ana trouxe um envelope da escola. Dentro, um convite. Cerimônia de mérito. Aluna destaque. Dona Lourdes sentou na cadeira bamba.
A mesma que, anos antes, segurou seu peso quando o mundo desabou. Chorou baixinho, de gratidão. Na noite da premiação, entrou no salão escolar de chinelo gasto e vestido florido. Viu pais engravatados, mães perfumadas. E lá na frente, Ana, sua menina que costurava bonecas de retalho, recebia medalha de honra. Quando Ana pegou o microfone, suas palavras não foram para a professora, nem para os colegas. Foram para a mulher magra, sentada na última fileira, segurando a alça da bolsa como se fosse tesouro. Essa medalha não é só minha, é da minha mãe, porque quando todo mundo duvidou dela, ela acreditou na gente, e por isso, hoje, eu acredito em mim. Dona Lourdes quis sumir, mas dessa vez não era por vergonha. Era por emoção. Aplausos ecoaram pelo salão, alguns sinceros, outros forçados, mas para ela, cada palma era um pedido de desculpa de um mundo que cuspiu na sua mão um dia. Hoje, a vila já não a chama de coitada. É Dona Lourdes, a mulher forte, a quituteira que virou fornecedora de marmita para 2 fábricas e ainda arruma tempo para ensinar Ana novas receitas. A mãe que, mesmo cansada, ainda acorda antes do galo cantar. Não mais para esfregar chão alheio, mas para temperar esperança. E se alguém pergunta qual o segredo, ela sorri, baixa a cabeça, enxuga o suor da testa e diz: não tem segredo, só tem coragem. É que eu nunca precisei de aplauso para ser forte. Precisei de fé e de acreditar que quem planta sonho na lama, colhe flor no asfalto. No portão, um letreiro improvisado. Quentinhas Dona Lourdes, temperadas com amor e coragem. Um cliente novo chega, um antigo se despede, outro volta para pedir desculpas. E ali, entre cheiro de arroz, risadas de netos que começam a chegar e o sorriso cansado de quem venceu sem precisar derrubar ninguém. Dona Lourdes descansa as mãos. Mãos que já limparam sujeira dos outros. Hoje, são as mesmas mãos que moldam futuro, servem dignidade e temperam história. Porque no fim a vida até humilha, mas a vida também se curva para quem nunca esquece de lutar. Se você conhece uma Dona Lourdes por aí, mande essa história para ela. E se você é a Dona Lourdes de alguém, nunca esqueça, quem ri de você hoje, amanhã bate palma na sua porta. Deixe seu like. Inscreva-se no canal e conte nos comentários qual semente de coragem você está plantando em silêncio.